Para moderar o segundo dia de debate, ela é a nossa debatedora em todos os dias. Então eu chamo para compor a mesa Amy Lobo, Marcela Moreno, Renata Saavedra e Tainá de Paula. Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos ao segundo dia de seminário Fêmea. A mesa de hoje vai discutir sobre o poder e violência, apagamentos, assédios e a cultura do estupro. Eu vou apresentar aqui as nossas debatedoras. Nós temos aqui a Amy Lobo, que é diretora, fotógrafa e idealizadora do Sobre Elas, um canal do YouTube de mini-docs sobre mulheres e feitos por mulheres. Em outubro de 2017, está dando para ouvir? Está aparecendo para baixo. Em outubro de 2017, lançou a campanha sobre machismo no audiovisual, que reúne relatos de mulheres que trabalham no cinema, TV e fotografia sobre os diversos tipos de opressão que sofrem no meio. Estudou direção cinematográfica na Escola de Cinema Darcy Ribeiro e comunicação na PUC-Rio. Em 2016, dirigiu o documentário Nem Tão Amigos Assim, Uma Ilha Entre Elas e Ele, filmado por ela sozinha durante uma viagem a Cuba. Seus filmes têm foco em videoativismo e são produzidos de forma independente, trabalhando na maioria das vezes sozinha. Também temos a Marcela Moreno, que é roteirista, diretora e montadora, estudou cinema na PUC-Rio, trabalhou como assistente de casting em Berlim, atuou no curta Doido Lelé, de Ceci Alves, migrou de funções até escrever e dirigir seu primeiro curta Lemon Lips, co-dirigiu, escreveu e protagonizou o curta Por Acaso Cidade, vencedor do Festival Curta na UERJ. Assina a direção, produção, roteiro e montagem dos videoclipes Expressionismo Alemão, Manhã e Menino Carioca, da cantora Nana, e Cocum, da cantora Luísa Boet. Seu curta, O Mais Barulhento Silêncio, que acabou de ser exibido, circulou por ocupações e festivais em países como Alemanha, México, Zimbábue, África do Sul, Taiwan e Índia. Também temos como debatedora Renata Saavedra, jornalista, mestre em História, pós-graduada em Sociologia Urbana e em Gênero e Sexualidade. Participou da produção do Mapa de Cultura do Rio de Janeiro, projeto pioneiro da Secretaria de Estado de Cultura do Rio, coordenado pela Diadoria Ideias. Atua como gerente de comunicação no Fundo Elas, único fundo brasileiro de investimento social voltado exclusivamente para a promoção do protagonismo e dos direitos das mulheres. Dedica-se ao estudo de manifestações culturais urbanas e coletivos jovens feministas, tema da tese de doutorado em comunicação e cultura que desenvolve na Escola de Comunicação da UFRJ. E Tainá de Paula, que é arquiteta e urbanista, ativista feminista, especialista em patrimônio cultural pela Fundação Oswaldo Cruz e mestre em urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atuou em diversos projetos de urbanização e habitação popular, pesquisando os processos de construção dos espaços de pobreza e políticas públicas de enfrentamento à desigualdade urbana. Atualmente, é consultora técnica do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Rio e ativista da Partida Feminista, coletivo de mulheres que trabalha para a ampliação do protagonismo de mulheres na política. Obrigada pela presença. Nós vamos dar início ao debate. Vamos combinar 15 minutos para a fala de cada uma e depois a gente abre um espaço para o diálogo, para as pessoas colocarem questões, tá certo? Vamos começar com a Amy. Meu Deus. Tá bom, né? Boa tarde, eu sou a Amy, eu tô morrendo de nervoso de falar isso, mas enfim. Os dois filmes que passaram, eles me tocam muito. E os dois, eles falam de assédio. A mesa, ela, na verdade, ela é sobre poder e violência, apagamentos, assédios e a cultura do estupro. E tanto O Estado Itinerante quanto O Mais Barulhento Silêncio são filmes que me atravessam de forma diferente, mas os dois me atravessam muito.
e eles tratam da violência contra a mulher de forma diferente, né? O Estado Itinerante, ele trabalha mais no silêncio, e o mais barulhento silêncio, ele é um silêncio muito barulhento, né? Porque ele expõe e ele faz a gente repensar coisas que a gente já passou. Isso se conecta um pouco à minha história, porque eu também dirijo, eu também sou diretora, e eu demorei muito tempo para poder falar eu sou diretora, porque eu acho que a gente tem uma certa dificuldade disso, né? Apesar de todos os meus privilégios. Eu acho que eu tô num lugar aqui, eu fiquei pensando muito o meu lugar aqui nessa mesa, e eu acho que eu tô num lugar um pouco de falar sobre a internet, que é onde eu trabalho hoje, e é um meio que eu trabalho também um pouco por essa questão de poder e de apagamento, porque eu estudei cinema e eu acho que todo mundo que trabalha no cinema, todas nós mulheres, e as mulheres negras, as mulheres periféricas mais ainda, em outros níveis, também passam por muitas questões durante todas as etapas, desde que você decide estudar cinema, quando você entra numa faculdade ou num curso e não estuda nenhuma mulher diretora, e você tenta colocar, vai fazer os seus primeiros curtas e te colocam num lugar que não é um lugar de destaque. Geralmente as mulheres têm mais dificuldade dentro desses cursos. Isso eu tô falando por uma experiência minha, porque eu passei. Se formam os grupos e normalmente quando você é uma mulher e você tem um projeto, você tem um roteiro que seja, nem sempre você vai ter equipe e nem sempre você... Geralmente colocam as mulheres no papel de produção ou de roteirista, que são papéis ótimos, mas a gente pode pegar uma câmera também, né? A gente pode dirigir, a gente pode fazer mil outras coisas que às vezes não nos é colocado, tanto nas referências quanto na prática. E aí, por isso, eu passei por essas questões durante o curso que eu fiz na Darcy Ribeiro, e é engraçado que ontem, na mesa de ontem, estava o Cartel Adélias, que é um grupo, um coletivo muito importante, que surgiu na Darcy Ribeiro depois que eu saí, porque na época que eu saí, a Darcy ainda tinha poucas figuras mulheres e elas já entraram depois. E elas falaram que sofreram um abuso não, elas sofreram uma situação relacionada a um professor, uma situação de machismo. E eu também sofri, em outra época. E depois eu descobri que a própria diretora da Darcy também passou por questões. Então, essas questões vão sempre atravessar a gente tem que saber lidar com elas, a gente tem que tentar ver formas de não fazer isso paralisar a gente, né? Porque são muitas formas, são muitas barreiras que a gente passa. Enfim, vou tentar resumir um pouco. Eu passei por todas essas coisas de tentar fazer um filme e não conseguir porque não tem equipe, tentar dirigir e não conseguir porque eu não era para ser diretora, né? Porque, enfim, eu não sou um homem, a gente não está acostumado a ver nas faculdades diretoras mulheres. E acabei fazendo um filme sozinha durante essa viagem a Cuba. E quando eu voltei, eu escutei de uma pessoa que tinha estudado comigo, que eu não conhecia, nunca tinha falado, num outro episódio de machismo, que eles estavam me excluindo de um grupo. E ele virou pra mim, só pelo telefone, falou, me humilhou de várias formas e, inclusive, falou que o que eu fazia não era cinema. E na hora, isso é óbvio que eu fiquei muito mal e chorei horrores. E na hora eu falei, nossa, você nunca viu meu filme, como é que você vai falar que o que eu faço não é cinema? Ele, não é cinema, porque a gente não acredita no cinema que você faz, a gente acha que o que você faz não é cinema. E eu, a gente quem? Eu sabia quem era a gente. Eu sabia quem era o grupo de homem branco que estava em determinada situação de poder naquele momento, que eram as referências que eu tinha, inclusive, na época. E eu sabia quem eram eles. E eles falaram, não, o que você faz não é cinema. E eu fiquei mal e tal, passou, e aí eu decidi desistir, porque já que o que eu faço não é cinema, já que eu não vou... E eu comecei a pensar que era muito difícil, porque ter acesso a festival não é para qualquer um, ter acesso à escola de cinema não é para qualquer um, eu já consegui ter acesso à escola de cinema,
as pessoas eu fiz o meu filme de Cuba e ele só foi exibido e ele só estreou porque ele estreou no Cineclube Feminista da Samantha Brasil, que está aqui na plateia. E se não fosse esse espaço, que é um espaço alternativo dentro do cinema alternativo, ele também não teria estreado. Então, são muitas barreiras que a gente passa. E depois disso tudo, as pessoas que você conhece, que na verdade eram poucas pessoas, mas era todo o meu ciclo de quem tinha acabado de entrar no cinema, faz isso com você, eu falei, nossa, eu não vou conseguir. Pra que eu tô aqui, né? Pra que eu tô me esforçando? E aí eu decidi desistir e todo mundo, não, você tá louca, essa pessoa é maluca. Eu falei, não, tudo bem, mas eu sei que ele tá errado, mas eu não quero ter que conviver com essas pessoas, eu não quero ter que enfrentar isso sempre. Eu não preciso disso, é uma violência, né? A gente já sofre muito tipo de violência, a gente não precisa sofrer uma também no meio de trabalho. E aí enfim, eu decidi desistir e depois eu pensei, não, eu acho que se fosse pra desistir, eu já poderia ter desistido muito atrás, né? Eu já poderia ter desistido de dirigir quando eu tentei dirigir e não tinha equipe e eu fui fazer o filme sozinha. Eu poderia ter desistido quando o primeiro filme que eu dirigi de ficção, o fotógrafo queria assinar a direção e queria tirar o meu nome da direção. Eu poderia ter desistido muitas vezes. Eu não desisti, não vai ser agora. Então eu não vou desistir e vou arrumar uma forma não só de continuar, mas também de tentar trazer essas mulheres que também estão passando por isso pra gente se juntar, né? Pra gente tentar de alguma forma resolver isso, porque eu acho que é muito importante a gente pensar em ações práticas. E eu também fiquei pensando que o meu filme não passa em festival, não é um formato que é um formato bom para festival, enfim. E, na verdade, o público não é o público do festival, porque hoje o cinema independente no Rio de Janeiro, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ele passa no país de Botafogo, né? Porque as salas de exibição são o Estação, aqui quando tem algum festival, outros lugares quando tem festival, mas o espaço que a gente tem é só na Zona Sul. Fora da Zona Sul não tem. E eu não vim da Zona Sul, e as pessoas que eu quero falar, elas são também da Zona Sul, mas muito do que eu falo essas pessoas já têm acesso. Então eu decidi ir pra internet. Por isso que eu decidi criar o canal, o Sobre Elas, há mais de um ano atrás. E eu falei, não, as pessoas que eu quero falar, elas estão lá, elas estão na internet, elas podem ter acesso sim. E, enfim, aí tem 1000 questões, mas aí vou pular um pouquinho para a questão do audiovisual. Então, o canal ele já começou relacionado à violência e a machismo no audiovisual. E em determinado momento desse processo, muito por causa dessas conexões que eu comecei a fazer, que é uma coisa também muito importante dos filmes, tanto o Estado Itinerante quanto o Mais Barulhento Silêncio, eles trabalham muito na conexão. E eu acho que uma coisa fundamental pra gente, para nós mulheres e para as mulheres negras e para as mulheres periféricas e para qualquer tipo de minoria, é trabalhar na conexão. Inclusive tem um curta, o Ex-Manas, que ele tem uma fala exatamente assim: eles trabalham na solidão e nós trabalhamos e a gente trabalha na conexão. Eu acredito muito nisso, porque o sistema ele é excludente, né? E o nosso forte é conectar e uma ajudar a outra, enfim. E aí eu descobri várias referências de diretoras que existem há muito tempo e não chegavam a mim. Inclusive, quem criou o cinema foi uma mulher. Isso eu descobri depois. Então, a gente é o nosso lugar, só a gente não consegue ver ainda. E, em determinado momento, eu me deparei com um dado de uma pesquisa do GEMA, que eu acho que muitos aqui já devem conhecer, mas eu trouxe, que eu acho importante a gente ter dado também, para não parecer só que a gente está falando de uma experiência isolada, né? Então, eu tô falando, poxa, eu não conhecia diretoras mulheres, a lista de filmes que eu tinha que ver no curso de direção não tinha nenhuma mulher, não é? Pode parecer que só a minha experiência, não, mas vamos lá os dados. O GEMA, que é um núcleo de pesquisa da IASP e UERJ, tô falando errado, fez um dado que pegou todos os filmes desde 1970 até 2016, no ano passado, os filmes de maior público, com mais de 500 mil espectadores, ou seja, os filmes que chegam à população
não só os filmes do País de Botafogo. E aí, direção. 85% dos filmes eram dirigidos por homens brancos. 13% por homens que não se tinha informação de se ele era branco ou negro. 2% por mulheres brancas e 0% por mulheres negras. 0%, ou seja, nenhum filme de mulher negra com mais de 500 mil espectadores, sendo que a maioria da população é mulher e a maioria da população é mulher negra. Então, se vamos falar de apagamento, aí tem um apagamento, né? Roteiro também é a mesma coisa e elenco também. E aí tem uma outra pesquisa também que a gente de cinema não chega muito, mas eu acho que é importante porque é o que as pessoas mais têm acesso, telenovelas, TV. Em 30 anos de telenovelas globais, que são as mais assistidas, de 1984 até 2014, apenas 4% das mulheres, do público, do elenco, eram mulheres pretas ou pardas. E a gente sabe que dessas 4%, a maioria em uma situação de vulnerabilidade, né? Ou como empregada doméstica, ou como em situação de vulnerabilidade social, enfim. Oi? Ou então dramas de época, né? Ou então dramas de época. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esses dados e a gente também pensar em formas de trabalhar nisso, não pra gente entrar no sistema. Eu adoraria ganhar milhões pra fazer um filme e contratar uma equipe, porque eu falo que eu trabalho sozinha, eu faço questão de falar e não muitas pessoas colaboram e algumas estão aqui. Mas eu faço questão de falar porque não é uma escolha minha. Eu tive que aprender a trabalhar sozinha porque eu não tenho como pagar uma equipe. Mas eu adoraria ter dinheiro para pagar uma equipe, eu adoraria ter dinheiro para fazer filmes, eu adoraria que as mulheres que eu conheci, que eu tenho como referência, que já morreram, mas são grandes mulheres do cinema, tivessem mais visibilidade. Eu adoraria que todo mundo tivesse essas oportunidades. Então a gente não tem. Mas a gente tem que conseguir formas de quebrar esse sistema, né? Eu decidi ir pela internet, porque eu acho que a internet é uma forma de chegar a muitas pessoas e por eu não ter conseguido esse acesso e ter acontecido essas coisas, foi uma escolha que eu fiz lá atrás e que hoje eu acredito muito no potencial da internet, né? Enfim. E é isso. 5 minutos, eu acho que já... E eu acho que é muito importante a gente olhar em volta, olhar o espaço que a gente está, do privilégio que a gente está, olhar quem não está aqui, né? Quem não está porque, na verdade, não tem esse acesso a estar aqui. E também como a gente pode fazer para poder resolver essa questão. Sobre o machismo no audiovisual, quase um ano depois que eu pensei o canal, mas o canal ele tem pouco tempo, ele tem menos de 6 meses, porque como eu também faço as coisas sozinha, as coisas demoram um pouco mais, né? E eu criei o canal em julho, e agora em outubro, se eu não me engano, eu decidi criar uma campanha sobre machismo no audiovisual, e eu não coloquei cinema, porque eu queria justamente colocar TV, fotografia, arte, porque as opressões da mulher passa por diversas formas e tanto a TV como o cinema, como a fotografia e a arte são formas de você refletir a sociedade, né? Então a gente se pauta muito no que a gente vê, e então por isso eu acho importante. E aí eu queria essa campanha que, na verdade, são depoimentos de várias mulheres de vários setores, várias estão aqui que já falaram, para contar um pouco da sua experiência. E a campanha é sobre machismo no audiovisual, mas ela também pretende falar sobre racismo, sobre homofobia, sobre gordofobia, sobre elitismo e todas as opressões que passam pela gente dentro desse meio, que parece que é muito progressista, mas quando você vai entrando, você vê que não é tão assim. Enfim, é isso. E fora isso, dentro disso tudo, uma coisa que eu aprendi pelas questões que eu passei é que quando você conhece uma outra mulher e quando você vê uma mulher em uma posição
Quando você vê uma mulher no poder, você fala, nossa, eu posso estar no poder. Ou quando você é uma mulher negra e você vê uma mulher negra do poder, você vê que você pode chegar ali. Um amigo meu me falou, não, eu gosto muito do Tarantino, é o meu diretor preferido porque com ele eu decidi, eu vi que eu queria fazer cinema. E eu nem gosto do Tarantino, mas aí eu fiquei brincando com ele e eu pensei, nossa, eu não tive isso, porque eu sempre gostei de filmes, mas eu nunca me vi fazendo filme, porque eu também não tinha como me ver, porque não eram mulheres, né? E aí, depois eu pensei, não, eu tive isso sim. Quando eu conheci a Maya Deren, que é uma diretora que quase ninguém conhece, eu conheci depois de muito tempo, e eu vi que ela era uma mulher incrível, super vanguardista, né? E ela não... E quando eu conheci ela, conheci a história dela, eu pensei, nossa, eu posso fazer cinema. Eu não necessariamente preciso ter um espaço para fazer cinema, eu não necessariamente preciso que aquele cara que falou que o que eu fazia não era cinema fale que o que eu faço é cinema para poder falar que eu tô fazendo cinema. Então, é muito importante a gente ter essas figuras e por isso eu decidi trabalhar com vídeo e na internet pra gente ter essas referências. E só pra falar um pouquinho da Maya Deren, ela, como a Sam me lembrou, ela não tinha espaço de exibição e ela criava os próprios cineclubes para exibir os filmes dela, porque ela não conseguia exibir os próprios filmes. E ela morreu com muitos... Ela morreu nova ainda e ela fez muito filme que ela não terminou. Então, a gente tem essa questão do cinema autoral e do cinema independente, mas a gente quer fazer um cinema autoral, mas a gente também quer ter como fazer esse cinema autoral. A gente quer terminar os nossos filmes. A gente quer ter... E eu acho que a Mariana do Fundo Elas vai poder também dar um pouco de perspectiva... desculpa, Renata. Mariana. A gente vai poder dar um pouco de perspectiva do que tem hoje pra gente correr atrás, né? Do que a gente pode fazer hoje para conquistar esses espaços. E, enfim, eu acho que é importante a gente entrar nesses espaços e não só para entrar no espaço, mas para poder mudar o sistema, porque não adianta a gente só conseguir furar o sistema, né? Não adianta a gente só conseguir... eu conseguir um dinheiro para eu fazer o meu filme. Eu não vou ter mudado nada. Quantas pessoas não vão ter conseguido isso, né? Enfim, então eu sempre penso muito nessa questão de tentar mudar o sistema e não só entrar nele. É isso. Falei muito, desculpa. Obrigada, Aline. Nós vamos passar a palavra agora para a Marcela Moreno. Olá. Oi, boa tarde, gente. Meu nome é Marcela. E eu me identifiquei com muitas coisas que estavam na fala da Amy. Só que eu acho que eu tive sorte em um aspecto. Quando eu decidi que eu queria fazer cinema quando eu tinha 16 anos. Não foi por causa de um diretor que eu adoro muito, foi assistindo Trainspotting do Danny Boyle. E eu fiquei fascinada pelo trabalho de atores daquele filme. E eu pensei, eu quero ser atriz também. Porque, claro, primeiro assim, a mesma coisa, eu não conhecia muitas diretoras mulheres. E eu queria ser atriz também, porque eu acho que isso pra mim é a forma mais incrível de enganar a morte. Eu sempre tive muito medo de morrer. Então, assim, tanto que minha maior inspiração no cinema é o Woody Allen. Eu acho que essa exigência da morte nele me contempla muito. E aí eu decidi que eu queria ser atriz. E no primeiro filme que eu fui fazer, a diretora era uma mulher. E aí, na hora que eu vi ela orquestrando aquele set, eu pensei, quer saber, eu nunca tinha parado pra pensar em fazer cinema, ser diretora, mas acho que eu quero ser diretora. E vendo isso, assim, eu entrei na escola de jornalismo primeira matéria de cinema que a gente pega na universidade, na escola de jornalismo, você tinha que fazer um curta. E aí eu falei, olha só, eu quero dirigir. Não achei, em momento nenhum eu duvidei que eu não podia fazer isso. E eu acho que tem muito a ver com essa primeira experiência de ter entrado no set que era ser chefiado por uma mulher. Talvez se fosse um diretor homem, a história teria sido outra. Mas eu já entrei, assim, com uma certa arrogância, assim, de tipo, não, eu quero ser diretora e eu vou fazer o filme e é isso aí. Só que, claro que com o tempo, você vai se deixando contaminar por essa síndrome da impostora, que por muito tempo eu falei assim, eu me apresento como? Não. Aí eu pensei, bom, curta-metragista é um rótulo que eu botei em mim, porque, bom, eu faço curta-metragem, é isso que eu faço, então, né, curta-metragista é esse. E agora, tipo, depois de minha história com trabalhar com cinema, começou em 2008, né, vai fazer 10 anos.
Então acho que agora, depois assim, ainda mais que da validação que o Mais Barulho do Silêncio teve, apesar de ter sido uma validação que foi muito suada, assim, foi muito não. Esse filme foi muito rechaçado por muito festival. Passou os primeiros 6 meses assim, eu pensei, acho que esse filme não vai sair do Vimeo. E quando ele começou a circular e foi começando a ter essa validação externa, começou a passar em cineclube, passou no Cineclube da Sam também. E no Cineclube delas, que é um dos apoiadores aqui da Fêmina ou Femina? Fêmina. Começou a rolar isso de, ok, acho que agora eu posso dizer, eu sou roteirista, eu sou diretora, eu sou montadora, porque foram as 3 coisas que eu fiz nesse filme que eu venho fazendo desde então, assim. E eu, uma vez, eu acho que falta às mulheres, todas as mulheres, arrogância. Porque é uma coisa importante, não a arrogância do pedantismo, mas é de você chegar e falar assim, não, eu sou competente, você gostou do meu filme, muito obrigada, realmente ele é muito bom. Sabe, diz assim, pois é, eu sou uma diretora, eu sou uma boa diretora, eu sou uma boa montadora. Isso não é ser snob, é se reconhecer. Porque a gente passa a nossa vida como mulher, a vivência que eu tenho, pelo menos, e talvez outras mulheres se identifiquem, a gente passa quase o tempo todo quase que se desculpando por existir. Tipo, eu vou fazer barulho demais se eu andar assim ou assado, e não. E o cinema, e essa coisa toda que aconteceu agora sobre o Harvey Weinstein, que também está sendo algo que está passando em vários países, né? Que foi o que gerou a campanha da Amy, né? Inspiração Imagina e tudo mais, é que a gente quer trabalhar. Então, se a gente está numa posição de vulnerabilidade, é claro que a gente silencia muito. Porque, claro, você vai dizer, aquele produtor me assediou, aquele diretor me violentou. E as pessoas vão dizer, ok, esse daí fala demais, não contrata mais. Porque o cinema é assim. Você tem os críticos também podem fazer ou destruir um cineasta. E é muito importante que a gente pare para pensar como a crítica ela é muito dominada por homens brancos, como as curadorias são muito dominadas por homens brancos. Então, como que filmes que desafiem essa norma, que sejam feitos por outros grupos, vão conseguir furar? Eu já tive um crítico que eu passei meu filme para ele ver e pedi que ele escrevesse sobre meu filme, sobre esse, e ele se recusou a fazer uma crítica do meu filme. Porque ele disse que a forma como eu tratava o tema estupro era uma forma com a qual ele não concordava, que ele tinha sérias questões com a forma como eu retratava o estupro do filme, que foi todo feito por mulheres. E eu pensei, nossa, que estúpido. Mas tudo bem, né? A vida é assim mesmo. E então, assim, se a gente quer começar a ter novos resultados, a gente tem que começar a fazer novas perguntas. E, por exemplo, o Mais Barulho do Silêncio foi um filme catártico, porque a gente aponta para a denúncia, mas eu sinto que a gente não aponta para uma solução. E é claro que a solução para problemas complexos e estruturais não é fácil, não é simples e nem sempre a gente consegue. E aí eu fiquei pensando assim muito sobre isso, sabe? Que nós mulheres, e por sua vez, pessoas de outros grupos que são oprimidos por essa estrutura, aí a gente tem que começar a pensar assim, né? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa situação? E aí, por exemplo, a forma que eu encontro hoje em dia é tipo, do que eu puder, eu vou trabalhar com mulheres, sempre. Eu não vou chamar diretores de fotografia, ou produtores, ou editores, porque eu acredito que, tipo, tem uma legião de diretor que vai fazer isso já. E eu prefiro muito mais trabalhar com mulheres, porque a gente é tão competente quanto os homens, eu diria até mais, porque a gente é muito acostumada a ter que ser muito boa para poder ser considerada junto com o mais medíocre dos homens. Isso é uma realidade, isso não é um drama, isso é... Acho que todas as mulheres que estão aqui nessa mesa e nessa sala sabem. E não só no cinema, em qualquer área do conhecimento. Você tem que ser melhor do que todo mundo para poder ser considerada, pelo menos, mediana. E eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer no audiovisual, porque a gente trabalha com o sonho, com o imaginário, é propor novas formas. Construir novas mulheres, construir novas narrativas, mais complexas e mais, como se diz,
que se pareçam com a verdade, verossímeis. Mais verossímeis e mais reais. E eu queria falar sobre um projeto novo, porque tem muito a ver com isso, que tem um caso muito parecido com o projeto da Amy. Há um ano atrás, eu estava dirigindo um curta de ficção. E eu passei por uma situação de machismo, assim, das mais, assim, violentas, assim, muito violenta mesmo. Infelizmente não foi a primeira, mas essa foi, assim, algo que eu falei... Eu já estava meio que saturada com todas as coisas, assim, as cartas de recusa do filme nos festivais. Eu estava assim, tipo, nossa, tipo, eu quero fazer isso, cinema é minha vida, não existe outra coisa que eu quero fazer, mas, porra, por que tem que ser tão difícil? E aí, há um ano atrás, eu criei uma página, mas eu não sou muito boa em manter coisa na internet, assim, então eu fico volta e meia abandonada, que é, né, ai, nossa, muito difícil, chamada Por um Cinema Sem Machismo, que é a ideia de um documentário que eu quero fazer. Porque eu super valorizo as plataformas digitais, mas o meu amor, assim, é a sala grande, assim, o lugar mais feliz do mundo pra mim é um set de filmagem. Então, assim, eu pensei nesse filme e a ideia dele é ser um documentário com uma amálgama de relatos sobre as várias situações de violência que uma mulher passa. Ontem saiu um texto maravilhoso, de brutal, da... Ai, meu Deus, eu tô... Salma Hayek? Da Salma Hayek, falando sobre a violência que ela passou na mão do Harvey Weinstein para conseguir realizar o filme Frida. Né? E esse... Frida, e logo Frida. Pois né? esse texto tem tudo que... acho que eu vou botar ele como justificativa do projeto. É esse texto aqui. Porque tem tudo que a gente passa, as dúvidas e os desafios e tudo isso. E a ideia é ser uma catarse, mas ser uma catarse um pouco mais propositiva nesse aspecto, assim, e um pouco mais além do que eu fui no Mais Barulho de Silêncio. E a forma que eu encontrei isso, assim, vou aqui revelar o dispositivo, é que dessa vez as histórias que mulheres passaram vão ser contadas por homens. Porque pelo menos essa é a forma que eu encontrei de proteger essas mulheres. 2, fazer com que homens do cinema, porque tem que ser homens do cinema, né? Homens do cinema entrem em contato com essas histórias em primeira mão. E, bom, aquela tendência de que os homens tendem só a escutar eles próprios. Acho que uma voz um pouco mais aguda é difícil para um homem, para entrar no registro auditivo de um homem. Porque quantas de vocês já não passaram por isso? Vocês falaram uma coisa e ninguém prestou atenção. Meia hora depois, um ano depois, algum momento depois, um homem falou a mesma coisa que você falou. Para talvez o mesmo grupo de pessoas. E todo mundo prestou atenção e achou, nossa, que legal isso. Eu acredito que toda mulher aqui já passou por algo semelhante. Então, essa é um novo passo, assim, de tipo, que os homens entrem nessa luta, primeiro como pessoas que escutam e segundo como multiplicadores. Porque eu acredito que, tipo, um homem que entre num set repleto de mulheres, que entre em contato com as histórias horríveis de violência que a gente passa, violência de gênero, só para poder trabalhar. Eu me chamo de sentir ingênua, mas eu tenho um pouco de fé na humanidade que esse homem vai sair um pouco modificado e vai passar isso adiante. Porque não tem coisa pior do que o silêncio. A gente que é mulher, a gente sabe que o silêncio é um veneno que vai corroendo a gente. Porque se a gente não fala, como é que as pessoas vão saber? E... Nossa, eu tô meio nervosa assim, então já tô perdendo assim, já assim. Mas eu queria contar, tipo, uma anedota, acho que eu vou contar anedotas. Recentemente, na universidade que eu estudei, que foi na PUC, rolou um evento um evento falando sobre chamava Diálogos da Criação, o trabalho da direção de atores no cinema. Os filmes todos eram dirigidos por homens, nesse Diálogos da Criação, o trabalho. E aí a mesa era composta por 4 diretores homens, um ator homem e uma atriz mulher. A gente homenageava uma pessoa que tinha sido professora na universidade e com quem pessoa essa que eu chamei de machista em uma aula, porque ele passou uma lista com 100 filmes mais importantes do cinema, todos dirigidos por homem, e eu perguntei, por que tem 5 filmes do Akira Kurosawa e não tem nenhum da Inês Varda? Não podia tirar um do Hitchcock, um do Kubrick, né, não rola? Aí ele, não, porque nenhuma mulher nunca fez nenhum filme que fosse de real contribuição para a história do cinema.
A Inês Vardar foi uma realizadora menor. E a única mulher que talvez merecesse entrar nessa lista é Leni Riefenstahl, que fazia documentários nazistas e que ninguém vê. Aí eu falei, puta que pariu, realmente, né? Ele não conhece. Não, e aí rolou toda uma discussão. Então, assim, pra mim foi muito forte quando eu vi esse evento organizado na minha universidade, homenageando essa pessoa. E ainda mais, assim, a vulnerabilidade de ter só uma mulher na mesa na posição de atriz. E não é, tipo, desmerecendo o trabalho de atriz, que às vezes eu dou uma pinta, assim, como atriz. Não é esse. É que eu diria que acho que é uma das posições mais vulneráveis que tem no cinema, é o ator, principalmente a atriz. Porque, né, a gente já sabe, né, essa história de teste do sofá não é mito, é real, acontece. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, não é possível que tem uma semana que esse flyer tá aí e ninguém comentou que não tem diretora mulher. Vou lá comentar, quase me arrependo. Porque foi assim, virou uma personalização, vieram muitas outras mulheres e a gente reclamando, mas virou, tipo, uma personalização em mim por causa desse último filme de ficção que eu fiz, que se passa num apartamento em Copacabana, que é sobre uma menina que não é do Rio, que mora no Rio, uma garota judia. Sou eu. Sou eu. Eu sou uma menina de classe média alta, branca, com muitos privilégios. E eu reconheço eles. E eu escolhi fazer um filme sobre a minha experiência de viver no Rio e a forma, meus relacionamentos. Pô, é uma mulher falando sobre a experiência dela com o mundo, com a vida, com a morte, com os desejos. É um filme que ele é um white people problems? Sim. Mas ele não é menos importante por isso, sabe? Eu tenho uma voz. E eu luto pra essa voz ser ouvida. E aí, quando vem me dizer publicamente que meu filme é menos porque eu tô falando a voz que eu possuo, que eu não tô ocupando, não tô me presumindo ocupar a voz de outra pessoa, isso dói. Porque, tipo, vários homens, ninguém questiona Godard por fazer Acossado, ninguém questionou Truffaut por fazer o Antoine Doinel. Como é o da criança? Incompreendidos. Os Incompreendidos. Ninguém questiona essa galera. Tem vários Boyhood. Ninguém questiona homens de classe média fazendo filmes sobre homens de classe média. Mas por eu ser mulher, por eu ser feminista, eu não tenho o direito de fazer um filme sobre uma mulher que seja como eu. Não tô falando que só posso fazer filme sobre uma mulher que seja como eu. Mas que é uma voz. E a nossa voz tem que ser ouvida. E a gente tem que somar. Isso que é tão importante da interseccionalidade. A gente tem que somar vozes para as vozes serem verdadeiras. Para não ter um desfalque, para não ter uma apropriação, para as vozes não saírem distorcidas. E acho que esse é um passo importante para o apagamento. É o não silenciamento. É falar e se unir. E cada um somar, aportar o que é o seu melhor. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Passamos a palavra, então, para Renata Saavedra agora. Tá ligado? Tá ok? Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer o convite mais uma vez. Dizer que eu tenho todo um carinho pelo Seminário Fêmina, porque foi num Seminário Fêmina em 2014 que eu conheci a Amália Fischer e o Fundo Elas, né? A Amália Fischer é uma das cofundadoras e coordenadora geral do Fundo Elas, que é a organização em que eu atuo hoje, né? E que me permitiu mergulhar no movimento de mulheres e vem transformando aí a minha vida. Então, obrigada. Então, eu não sou de cinema. Então, o que eu trouxe foi uma reflexão que começa um pouco mais ampla sobre cultura do estupro para abordar um tema mais específico dentro, né, da cultura do estupro, que, se a gente for conceituar, aí diz respeito a isso, né? É uma expressão usada para abordar as maneiras com que a sociedade culpa as vítimas de assédio sexual e normaliza o comportamento violento dos homens, né? E nessa cultura do estupro, as mulheres vivem sob constante ameaça. E isso se expressa e se reproduz na sociedade de diferentes maneiras, em diferentes níveis, diferentes esferas, né? Nas cantadas de rua, nas piadas sexistas, nas experiências que a gente está ouvindo aqui das companheiras. E além do estupro afetar as vítimas diretas, né, as mulheres que passam por isso, todas as outras mulheres vivem permanentemente com medo disso, e isso também está afetando a saúde delas o tempo todo e limitando o desenvolvimento, afetando as escolhas que a gente faz o tempo todo, né, nas nossas vidas. Você pode passar, por favor? Eu trouxe só 2 gráficos para ilustrar um pouco isso.
Esse primeiro pergunta é uma pesquisa, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, perguntando se você tem medo de ser vítima de agressão sexual. 85% das mulheres respondem que sim, né? Pode passar também, não vou me demorar tanto não. E apesar, isso, né? Estamos em 2017, mas a gente ainda, perguntando se as mulheres que se dão ao respeito não são estupradas, 42% dos homens perguntados concordam com isso ainda, né? A gente essa duplinha medo e culpa, né? Que super se encaixa na cultura do estupro e que a gente entende muito bem todos os dias, né? De diferentes formas, porque somos mulheres diferentes, mas isso aí a gente partilha apesar das nossas diferenças. E aí eu queria falar de um tema específico dentro, né, desse guarda-chuva da cultura do estupro, também podemos já passar, que é a pornografia de vingança. Que é um tema que a gente tem falado mais nos últimos anos, mas também a gente fala tem alguns picos de debate, né, na sociedade, quando alguns crimes vêm à tona, mas a gente não discute isso sempre e eu queria falar um pouquinho hoje aqui. Então, a pornografia de vingança, acho que todo mundo aqui sabe, essa é a divulgação e o compartilhamento de imagens íntimas não consentidas, né, na internet. Ela é uma questão de gênero, porque as mulheres são disparadamente as mais afetadas por isso, né, porque é contra a atividade sexual delas é usada contra elas, que não acontece com os homens, né, justamente o contrário. Podemos passar também. A gente teve um caso que ganhou muito amplamente a mídia, né, em 2016, de um estupro coletivo aqui no Rio de Janeiro, que foi filmado e divulgado nas redes sociais. Esses outros 3 casos aí aconteceram em 2017, né, e eu trouxe essa discussão aqui porque além da gente estar falando de uma cultura, a gente nem abordou isso aqui na mesa ainda, né? Mas eu acho importante, quando a gente fala de cultura do estupro, a gente também tem que falar do papel das artes, o papel do cinema, o papel do jornalismo, a mídia em geral, né? O tempo todo produzindo imagens que alimentam uma hipersexualização dos corpos das mulheres, né? Uma apropriação desse corpo pelos homens, por outras pessoas. E essa nova onda, né, de estupros sendo gravados e divulgados ilustra muito bem isso, né? Como existe um ciclo em que as imagens produzem a violência, né, que é o que a gente vê na cultura do estupro, e os atos violentos também se perpetuam em imagens, multiplicando essa violência, né? E é isso, os corpos violados de mulheres são exibidos como troféus, né? Os homens geralmente são homens jovens que estão se orgulhando, né, de cometer as violências que cometem e ainda divulgam isso. E aí, quando esses casos que chocam pela violência e pela divulgação vêm à tona, a gente consegue fazer um debate um pouco maior na sociedade sobre a cultura do estupro, mas isso logo depois se esfria. Só que a gente também pode passar de novo. Eu queria falar do quanto isso está acontecendo o tempo todo, né? A gente usa cada vez mais o WhatsApp, por exemplo, aqui no Brasil, né? A gente já tem mais de 120 milhões de usuários do WhatsApp no Brasil. 1 em cada 10 usuários do aplicativo, né, no mundo está aqui no país. E tem essa pesquisa aí do Instituto Avon de 2014, que diz que 1 em cada 4 homens já repassou imagens de mulheres nuas sem consentimento delas, mas a gente sabe, pela nossa experiência cotidiana, que é muito mais do que isso, né? Eu não sei como é na vida de vocês, mas assim, o tempo todo eu me deparo com amigos homens. Na verdade, eu arriscaria dizer que não existe um homem hétero que use o WhatsApp que não receba com alguma frequência pornografia. E quando a gente diz pornografia, no meio disso tem um monte de imagens desse tipo, né, produzidas e divulgadas sem o consentimento das mulheres. Enfim, isso é recebido o tempo todo.
é bom lembrar, né? A gente esquece porque tanto faz. É crime, né? Mesmo compartilhar essas imagens é crime, não apenas você produzir e divulgar, né? Apesar de ser crime, isso é uma coisa completamente banalizada, completamente naturalizada, né? Que está sendo aí existe um ritmo frenético de compartilhamento desse tipo de conteúdo o tempo todo, né? E aproveitando que a gente tem homens na plateia, né? Que estão no meio disso, né? Queria só lembrar que não custa, né? Falar com o amiguinho, dizer para não mandar, né? Fazer uma criticazinha, lembrar que é crime. Lembrar que é crime também pode sofrer algum efeito, né? Mas, tá, voltando aqui. Pode passar. Sim, eu trouxe também essa matéria para lembrar que tem muita pedofilia também no meio, né? Essa operação é uma operação recente que prendeu aí essas 50 pessoas, né? Bom, tem um monte de gente, inclusive brasileiros, é uma rede realmente internacional e a gente sabe que isso é muito maior do que o que a polícia tem encontrado, né? Pode passar também. Então, mas aí, apesar de a gente saber que a gente tem que mudar tudo isso, e isso passa pela construção de uma outra cultura, né? Passa pela construção de uma cultura pautada pela igualdade de gênero, e para isso as mulheres precisam ocupar todos os espaços, e tem muitas mulheres aí cada vez mais articuladas, como a Amy falou, né? É uma questão de conexão também. A gente precisa de mais mulheres na política, a gente precisa de mais mulheres na produção cultural, mais mulheres no cinema, e tem várias aí correndo atrás. Mas enquanto isso não muda, a gente precisa se proteger e as nossas imagens. E aí, eu trouxe aí alguns exemplos de grupos de mulheres, né? O Maria Lab, o Ser Fêmea, a Universidade Livre Feminista, o Coding Rights e aquela logo ali das blogueiras negras, que estão desenvolvendo um trabalho fundamental nesse sentido, né, voltado para a segurança digital, tanto de ativistas feministas que sofrem muitos ataques na internet, quanto de mulheres no geral, né, que o tempo todo estão também sofrendo violência na internet, como sofrem nas ruas e em outros espaços. Alguns desses grupos têm apoio do Fundo Elas, que é essa organização que eu atuo, que é um fundo de, não vou me demorar muito explicando, mas é um fundo de investimento social que mobiliza recursos para apoiar projetos de grupos de mulheres em diferentes temáticas que fortaleçam o protagonismo, a liderança e os direitos das mulheres. E a gente atualmente, o apoio é feito sempre através de editais. Tem um edital aberto agora, que é o do Fundo Fale Sem Medo, que é um programa nosso em parceria com o Instituto Avon, que apoia projetos pelo fim da violência contra as mulheres. Então, é só entrar no nosso site, na nossa página no Facebook, Fundo Elas, até o dia 8 de janeiro a gente recebe projetos para esse edital. E agora, no dia 20 de dezembro, a gente vai lançar um novo edital, que é um edital LBT, para apoiar o protagonismo de lésbicas, bis e trans. Então, dia 20 sai o edital, as inscrições vão seguir por janeiro. Também acessem, divulguem, se vocês conhecerem grupos que desenvolvem projetos que podem ser interessantes. Então, me perdi um pouco, Fundo Elas está. E aí eu queria recomendar aqui, apresentar e recomendar duas publicações desenvolvidas, né? A primeira, pode passar, por favor. Essa Guia Prática de Estratégias e Táticas para a Segurança Digital Feminista. Essas duas estão online, disponíveis, também são coisas que a gente precisa conhecer e divulgar. Uma coisa super bacana dessa guia, por exemplo, é que assim, cada assunto vem conectado com histórias reais, né, de violência online sofridas por mulheres, por ativistas. E a ideia é, assim que você começa a ler a guia, ela te propõe a montar um mosaico de ameaças. Que pode, né, a minha experiência, o meu uso da internet pode ser um, da Amy outro, os meus riscos são uns, né, os dela outros, e aí você vai vendo o que faz mais sentido para você e que tipo de cuidado e tática você pode adotar no seu cotidiano para evitar, né, que seus
evitar perder o controle sobre seus dados, sobre suas imagens. Tá. Sobre esse guia, acho que é isso. Além disso, eu também queria recomendar... Tô falando rápido pra caramba, né? Achei que eu ia... Não? O outro guia é esse Safer Nudes, Guia Sensual de Segurança Digital, né? E aí eu trouxe também... A outra guia prática, foi desenvolvida pelo Cefêmea, pela Universidade Livre Feminista, em parceria com as blogueiras negras e o Maria Lab, né? Já esse guia de segurança digital para nudes mais seguros é da Coding Rights. E aí eu vou ler só uma apresentaçãozinha desse guia, que diz o seguinte: fazer e mandar nudes é um direito e também pode ser uma prática de resistência prazerosa contra o machismo, o conservadorismo, o racismo e a heteronormatividade. Publicá-los ou não deve ser uma escolha exclusivamente sua, no exercício do seu direito à privacidade. Por isso, aqui estão algumas estratégias e ferramentas que podem nos ajudar a espalhar nossos nudes por aí de forma um pouco mais segura, né? Porque também a gente não precisa repetir essa coisa que todo mundo faz de culpar as mulheres, né? Essa parte a gente já conhece. A mulher não pode se curtir, não pode gostar do seu próprio corpo, ela tem que estar ali para ser consumida pelo olhar masculino, né? Ela não pode se amar, se gostar, sentir tesão por ela mesma. Sentir tesão de preferência por nada, né? Mas aí a gente precisa não reproduzir isso, né? Um dos casos, por exemplo, contados na guia é o da Jéssica Hipólito, que é uma ativista feminista de São Paulo. Teve um dia que ela tirou uma selfie, postou com um texto falando sobre autoestima, né? Sobre ela enquanto uma mulher negra, gorda, lésbica, se amando e sendo linda. E em 24 horas tinha mais de 4.000 comentários de haters, enfim, muito, muito incomodados com o amor próprio dela, né? E aí, enfim, parte desse caso dela para dar várias dicas. E aí, é isso, eu queria chamar a atenção para essa importância desse nosso direito de decidir sobre o nosso próprio corpo, as nossas próprias imagens e a importância da gente se cuidar aí nesse processo. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Obrigada, Renata. Passamos a palavra agora para a Tainá de Paula. Alô, tá funcionando. Primeiro, boa tarde. Meu nome é Tainá. Queria agradecer muito o convite da Ana, muito essa mesa potente. Também não sou da área do cinema, mas sou uma apaixonada. E acho que a gente discutiu pontos centrais, não só do meu ativismo, mas do meu trabalho, principalmente no estado itinerante. Porque eu acho que muito da discussão do feminismo e da condição feminina na cidade, a gente precisa debater para além do meu campo, que é o urbanismo. A gente precisa conversar muito seriamente sobre apagamento, porque, na verdade, a violência, que é resultado muito direto desse apagamento que a gente sofre, ele tem um fio condutor invisível nas relações patriarcais e nas relações sociais que a gente estabeleceu ao longo dos anos. E aí a gente vai pegar um exemplo como Rio de Janeiro para a gente entender como é que essa invisibilidade, esse apagamento se dá. A gente precisa admitir que mulheres desde o século XVIII para o XIX convivem com placas de rua que têm nomes de homem. A gente precisa entender que a gente convive em cidades cidades como Rio de Janeiro, grandes capitais que sempre concentraram um número grande de população, com totens, mastros, elementos fálicos nessa cidade, que estão ali disponíveis porque as mulheres não necessariamente e não eram, de fato, representadas em nenhum espaço desse território. A gente precisa entender também que o banho, e ali Dom João apresentando e trazendo paradigmaticamente a questão do banho público, a questão do banho nas praias na cidade do Rio de Janeiro,
ele se banha sozinho e leva seus parceiros nobres para se banhar sozinho então, Praia do Mangue. As mulheres só se banham e só mostram seus corpos ao sol já no século XX, no Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês já viram imagens, enfim. Debré retrata muito isso, que até começo do século XX as mulheres entravam em espécies de carruagem carregadas por serviçais, antes escravos, dentro do mar, totalmente cobertas. O esconderijo e a pressão sobre o corpo feminino é histórico e é concreto. Não passa longe de exagero, de uma demarcação de território, de pauta identitária. A questão de gênero e a questão da condição feminina na cidade é uma questão social e a gente precisa avaliar a partir desse viés. Além dessa simbologia toda que está concretizada na cidade, a gente precisa também fazer uma reflexão de quem decide e quem domina as questões desse território e dessa sociedade. Se a gente for pensar, e aí entrando um pouco no meu ativismo, de como se dá as relações de poder e como se hierarquiza e se determina quem vai tomar as decisões na cidade, e aí se a gente pegar desde a história de Gênesis aí do Rio de Janeiro até agora, quantas prefeitas tivemos nas cidades? Quantas vereadoras, quantas senadoras, quantos deputados estaduais e federais foram eleitos? Nossa primeira presidenta foi deposta, não sei se todo mundo sabe. Preciso refletir o quanto as vozes femininas participam e conjugam com os homens nessa lógica muito assimétrica em relação às decisões dentro das cidades. A violência, que está absolutamente ligada ao fato das mulheres não dominarem nem o espaço externo e seu espaço interno, né? E a gente não necessariamente está aqui querendo dissociar público e privado, porque uma coisa leva a outra. A gente não domina o privado e a gente não domina muito menos o público. E a gente pauta muito, e eu estou falando a gente, agregando todo mundo que está aqui na sala num grande corpo feminista, né? A gente pauta muito e discute muito o reflexo dos nossos acúmulos em relação às questões de gênero nas políticas públicas e como é que isso se reflete de fato nas condições que pautam cidades, sociedades de modo geral. Mas a gente não pode esquecer que a gente também tem que discutir esse privado. E como a gente é muito silenciada e violentada nesse privado. E aí, reivindicando meu lugar de única negra da mesa, e não provocando vocês, mas dizendo que, na verdade, algumas aqui falaram dos privilégios, temos pouquíssimos privilégios, tá? Eu sou uma negra interseccional, e aí eu vou falar, vou usar uma intelectual negra, Patrícia Hill Collins, que faz uma discussão muito interessante num texto chamado, fazendo uma tradução grosseira, O Estrangeiro de Dentro, que ela nos assemelha a mulas. Na verdade, as mulheres brancas, elas não percebem quão mulas elas são também. Porque se as mulheres negras são as grandes mulas cargas na sociedade, as mulheres brancas são entendidas pelos homens como mulas que estão servindo a uma condição de violência sexual. Isso nos junta muito, né? A animalização nos torna muito próximas, mais próximas do que imaginamos estar. E essa violência sexual e o fato de uma a cada 4 mulheres ser estuprada até o final da vida, independe da cor da pele. E tem uma questão, uma nuance que é importante a gente definir, que mesmo no campo da esquerda, vamos dizer assim, onde a gente consegue ecoar de uma forma mais clara as questões de gênero, muitas vezes a questão da violência sexual é diminuída, né? Tem lutas mais urgentes, a questão da classe é mais emergente, enfim. Não vamos pautar a condição da mulher como prioridade na nossa luta rumo à revolução. Só que a revolução, meus caros, não se dá com mulheres estupradas em seus lares. A revolução não se dá com mulheres que não conseguem
ser vistas e representadas em espaços de decisão de poder. Então, peraí, essa revolução vai até quando? Né? Eu sempre vou louvar as mulheres russas, mas eu também quero fazer uma discussão sobre a condição das mulheres russas no século XVII, enquanto elas fizeram, de fato e concretamente, essa independência, essa emancipação. E aí, voltando para a nossa situação assimétrica, pegando Rio de Janeiro, e aí a gente pensa, sim, que existe um genocídio negro acontecendo, que mata homens negros periféricos. A gente tem por ano, a gente tem numa faixa de cada 2 anos cerca de 27 mil jovens, entre brancos e negros, e dos quais 60% são homens, e aí são homens negros periféricos. E a gente tem apenas 2.600 mulheres morrendo por feminicídio no mesmo período. E aí a gente mostra numericamente que viu como a nossa luta é muito maior, como o problema das mulheres é bem menor, numericamente. Tá, mas aí você está falando também de violência obstétrica, você está falando da minha morte no SUS, você está falando da minha morte em vida, porque eu nunca vou sair da miséria e do estupro. Você está falando de quais tipos de violência e de assassinato também. Você está falando do filho que eu vou ver na prisão, que eu vou sustentar para sempre, porque ele está no sistema prisional. Até que ponto eu preciso morrer mesmo para você entender que eu estou morta? Então são problematizações que a gente precisa fazer um debate muito franco, e aí não achar que é um problema branco um filme que só tem mulheres brancas, ou a gente entender que um filme que fala, e aí realmente acho que foi a Amy que comentou, e realmente a tua provocação foi muito interessante, eu percebi exatamente isso. O Estado Itinerante é um filme muito silencioso, né? Assim, essa violência é muito sutil. Ao passo que O Mais Grande Silêncio é um filme muito barulhento. E num primeiro momento, eu posso entender sim que se trata, que eu posso ver como uma problematização de mulheres de classe média até alta e brancas. Mas eu acho que a dúvida e a lógica de poder e a violência é tão igual e restrita à condição feminina que eu acho que eu tenho que olhar esse filme com o máximo de interseccionalidade que eu posso olhar. Então, meu total respeito às duas obras, e acho que o Estado Itinerante traz uma questão silenciosa que também é fundamental a gente perceber, e aí puxando para a classe, que ela está na região periférica de Belo Horizonte, né? Olhar aquela cidade ao fundo, os grandes prédios e da concentração de renda, e esse olhar daquela mulher que pode até estar saindo de uma situação de violência, mas até que ponto ela vai sair desse ciclo da violência estrutural que é a cidade, é muito tocante. E eu acho que a gente precisa discutir para onde estamos indo e quantas ondas o feminismo ainda precisa passar para a gente conseguir fazer essas mudanças estruturais que passam por gênero, por classe e por raça. Acho que a gente pode, não sei, abrir para o debate, mas agradeço estar aqui e acho que é importante trazer mesmo o urbanista para essa discussão. Obrigada, Tainá. Obrigada a todas as debatedoras da mesa. Antes de passar para o debate, eu queria colocar algumas questões aqui para a gente incluir, pensar junto aqui, trazendo o tema da mesa sobre construção imagética da violência, né? Mas antes de falar isso, enquanto você está falando da interseccionalidade, e eu sou de Belo Horizonte, deve ter percebido pelo sotaque, e eu me senti muito em casa, assim, vendo o Estado Itinerante, e eu até comentei com a Ana, que estava do meu lado, que a cena tem uma performance com a personagem principal no bar, dançando a música do Guns N' Roses, é a Cristal Lopes, que é a nossa primeira vereadora trans negra em Belo Horizonte, pelo PSOL, né? E a gente tem muito orgulho
dela ser a nossa vereadora, e que representativa ela parecer no filme, já que as mulheres trans também são vítimas dessa violência ou barulhenta ou silenciosa, seja sutil ou explícita, né, que a gente está falando aqui. Então fiquei muito feliz de vê-la no filme, representando as trans, né? Muito bom. Bom, mas aí as questões que eu queria colocar aqui, que eu vou me referir mais ao cinema, mas acho que a gente pode ampliar também, que eu achei muito legal a proposta de trazer a diversidade das imagens e não se centrar só no cinema, trazendo também a internet, né, o YouTube, o WhatsApp. Então a gente vai discutindo essa representação da violência em outros meios, né, outros veículos de comunicação. Mas o que eu queria colocar aqui para a gente pensar era o quanto a construção imagética da violência ela vai se tornando tão banal a ponto da gente presenciar uma elaboração de quase uma educação visual da violência, né? A forma como a gente recebe a violência contra as mulheres em casa, ela é tão deslocada na linguagem, né? Às vezes o conteúdo é violento, mas na forma não é tanto, e a gente vai consumindo essas imagens e elas vão se tornando cada vez mais banais, a ponto da gente não questionar, e essas imagens são cada vez mais naturalizadas, né? O cinema, por exemplo, desde o seu início, cristalizou códigos de representação, né, esquemas visuais mesmo de violência contra as mulheres, a ponto de basicamente dividir a relação com as mulheres, com as atrizes, com as personagens em duas dimensões simbólicas, né? Vamos colocar assim. Por um lado, que a Renata Saavedra falou muito bem, que é uma espécie de dimensão do prazer, né? Que é a erotização, a hipersexualização da mulher, e essa falsa ideia de culto à mulher, né? De elogio, de trazer uma imagem positiva da mulher, mas que a gente sabe que é muito sexualizada, muito erotizada, né? E por outro lado também uma imagem da dor, né? Que é a punição das personagens, que é o sofrimento que traz um gozo, né, para o espectador. Eu sempre gosto de falar essa frase nesses debates, que o Hitchcock uma vez foi perguntado sobre o sucesso dos filmes dele, e ele disse que para se ter êxito no cinema basta torturar a mulher. E é muito representativo, né? É o que ele fazia nos sets dele, não é mesmo? Exatamente. Então, aí eu queria colocar algumas questões assim a gente pode estender isso para outros veículos, mas como dar forma cinematográfica a essa violência. Eu acho que esses dois filmes fazem isso super bem, assim, sem pretensão de hierarquizar forma e conteúdo, né? De dar mais importância a um do que a outro, mas eu fico pensando que quando a violência é mais explícita, ela traz um desconforto para o espectador e ela consegue chegar à reflexão, né, desejada. Assim, acho que o estado itinerante, mesmo com a sutileza das imagens, consegue trazer esse incômodo, e o Mais Barulhento Silêncio faz isso super bem, porque não traz nenhuma cena explícita de violência. Acho que é só a primeira cena que talvez cause mais impacto. Mas era como a gente ensaiava as atrizes. A gente, como proposta para esse documentário, a gente queria, e a gente estava vendo atrizes, a gente queria que, tipo, a fala delas tivesse, o corpo delas tivesse isso, dessa coisa de uma contenção. Então, por isso que a gente fazia muito trabalho físico e a gente usou partes dos ensaios. E, tipo, esse foi um dos ensaios mais leves. Teve ensaio muito mais barra pesada, e tudo que eu propunha pra elas, eu fazia junto. Então, teve um ensaio que uma coisa não comer calcinha, assim, tipo... Porque eu falei, eu não posso submeter uma atriz, um ator, a uma coisa que eu própria não me submeteria. Então, assim, é questão de ética. Assim, eu posso até não fazer bem, mas tem que fazer junto. De ética e de simetria, né? Porque um diretor talvez não pensaria isso. A gente tem esse exemplo aí recente agora, né, da violência do último Tango Paris, que foi revelado há pouco tempo, né? Bom, mas isso. E então eu fico pensando assim, que quando o filme ele consegue trazer o discurso da violência, assim, sem necessariamente trazer uma violência, né, na forma, na construção da imagem, mas me preocupa também as imagens que são disseminadas cotidianamente, que são as imagens que têm um conteúdo muito violento, mas que a linguagem é deslocada para o humor, ou para o drama, né, ou para uma romantização. A gente recebe isso nas nossas casas, programas de auditório, né, em que o apresentador chuta
a funcionária, né, a colega de palco, e todo mundo ri, né? Ou o Alexandre Frota, por exemplo, que contou um caso absurdamente terrível, cruel, e a plateia rindo, né? Como que isso não causa incômodo? Ou o outdoor da Marvel, por exemplo, com um personagem estrangulando uma personagem feminina, isso não causa incômodo? Então, qual que é o risco disso, né? De deslocar a linguagem e ela ser consumida por nós como humor, como drama, isso vai sendo naturalizado, né? Aí eu queria ouvir isso de você, assim, como desnaturalizar essas imagens, qual que é o papel do cinema e de outras mídias nisso, né? E aí depois a gente abre um debate para discutir. Bom, é difícil, né? Mas eu acho que o primeiro passo aí tem a ver com as mulheres se apropriarem dos meios de produção, né? Mesmo das imagens. Sim, porque eu acho que só tem como partir delas uma complexificação dessa representação aí da mulher, né? Recentemente, num outro evento, eu estava ouvindo a Bruna Linsmeyer falar dela enquanto atriz, como ela também estava sempre presa a essa dicotomia nos papéis que apresentavam a elas. Ou era a mocinha, e aí nesse espaço da dor, né, da que sofre, a mulher que sofre, a mulher que está vulnerável e indefesa e tal, ou a musa, a sensual, né, a que está ali como nesse lugar do prazer / consumo, né? E a gente precisa ocupar todos os espaços, né, entre isso e para além disso, né, assim, mostrar mostrar que mulher é muito mais, né, mostrar todas as nuances e complexidades aí do caminho. Mas sobre essa coisa da educação visual da violência, que é tão complicado, né? Você falou do caso do Alexandre Frota, por exemplo, né? Gerou toda aquela indignação, né? As mulheres se mobilizaram porque foi quando isso já tinha sido passado, né? Quando a gente se mobilizou, quando a notícia voltou a fazer barulho, quando a notícia fez barulho mesmo, isso já tinha passado anos atrás, né, na TV. E foi mais uma coisa assim que passou, mais uma mulher sendo ridicularizada, mais uma história de tortura e ok, vamos rir e que divertido. E nesse caso é importante lembrar que depois que isso aconteceu, a ex-ministra Eleonora Milicuti foi a público falar sobre, e ela ainda foi processada pelo Alexandre Frota, e depois eu acho que ela conseguiu recorrer e não precisou mais pagar, mas ela chegou a princípio, numa primeira instância, a ser condenada a pagar R$10 mil de indenização por ter dito que ele estava fazendo apologia ao estupro na TV. Então, o problema é que é isso, não é só a mídia, né? Não é só a cultura, o judiciário está falando a mesma coisa, em todas as esferas estão acobertando esse tipo de coisa, né? E também acho que a gente tem que falar da pornografia, né? Também eu não sou não acho que a pornografia por si só é um problema, né? Eu acho que tal como ela é construída hoje, e o fato das pessoas ainda não falarem, a gente não pode falar nem sobre gênero nas escolas, né? Como é que a gente vai discutir sexualidade com as crianças, né? Sexualidade com os jovens, e eles estão consumindo uma pornografia que está torturando mulheres, né? A Van tá aí também, minha colega de Fundo Elas. A gente ontem estava falando sobre às vezes saem essas pesquisas dos termos mais buscados em sites de pornografia, né? E as pessoas buscam mesmo por novinha, buscam mesmo por estupro, né? Buscam mesmo por mulheres sendo torturadas, né? O que está acontecendo que a gente está ensinando os jovens a construírem a sua sexualidade, se construírem enquanto seres desejantes a partir dessas imagens, né? Difícil, eu acho, sair disso. Eu não sei se eu conseguia responder muito, mas acho que eu posso passar para os companheiros me ajudarem. Eu acho essa colocação
muito importante, porque eu acho que o primeiro passo, não existe uma resposta, né? Acho que ninguém aqui vai conseguir, de fato, ter uma resposta palpável para isso, mas eu acho que essa resposta que não existe está nesse debate, ela está nessa conversa, porque vamos voltar ao silenciamento. Eu acho que a gente expor e a gente falar disso e criar uma rede de apoio entre a gente é um dos primeiros passos lá, primeiríssimo e devagar, mas que a gente vai. Há pouco tempo atrás, há umas semanas atrás, entraram em contato comigo por conta da campanha do canal, me mandaram uma mensagem, eu acordei numa segunda-feira, 9 horas da manhã, e uma menina falando, olha, eu tô num set de filmagem, eu já conhecia a menina, já tinha trabalhado com ela, e aconteceu um estupro, porque a atriz foi estuprada, não, a camareira foi estuprada pelo ator. O que eu faço? E aí, isso foi numa segunda-feira, 9 horas da manhã, na mesma hora eu recebi uma outra mensagem de uma ex-mulher, de um amigo meu de infância, contando várias formas de violência que ela sofria. E por eu ter aberto esse espaço no canal, as pessoas se sentem um pouco mais liberdade de conversar isso comigo. E na hora me bateu um branco, eu me senti completamente que eu não poderia fazer nada, porque o que eu posso fazer? Ela estava numa outra cidade, num set de filmagem que aconteceu a gente fica falando de tantas coisas, mas veio uma situação real e eu não sabia o que fazer. E eu parei, pensei e pensei em formas e fui relembrar e fui falar, olha, o que você pode... Ela já foi na delegacia, já fui conversar com questões práticas, mas ao mesmo tempo eu tinha que confortar essa pessoa que estava nessa situação e ela também não sabia muito como poderia ajudar. Enfim, mandei mapas de acolhimento para ela, coletivo de advogadas feministas e várias questões. Então acho que a gente tem que trocar essas experiências. Eu estou falando disso aqui porque eu mesmo nunca tinha me deparado com uma situação dessa, de alguém virar para mim e falar o que eu faço. Então eu acho que a gente tem que trocar realmente isso que você falou, esse guia maravilhoso que você trouxe. Eu acho que a gente tem que trocar essas ações práticas, porque não existe resposta, mas acho que a resposta vai aí, vai da gente trocar a experiência, de falar o que pode fazer, tem esse guia, ou como a gente pode se proteger, ou nesse caso com ela eu conversei para eles criarem uma rede de apoio entre as mulheres, porque parece que dentro da produção mesmo estava um pouco complicado, e esse caso depois veio à tona e todo mundo sabe o que aconteceu, né? E isso acontece muitas vezes, e a produção, pelo que me parece, apoiou completamente ela, mas ela também sofreu violência na própria delegacia. Então eu acho que a gente tem que pensar em estratégias tanto a longo prazo relacionado a políticas públicas, e aí a gente vê essa questão que a Tainá estava falando também, de ter mulheres em situação de poder e tal, mas ao mesmo tempo também pensar em estratégias palpáveis para o nosso dia a dia. Então, falar sobre o que pode ser feito, falar sobre isso, sobre essas situações reais, né, o que aconteceu, o que a gente fez, como poderia fazer melhor, e pensar a longo prazo na política, mas também eu acho muito importante ter esse olho no olho e ter essa fala das nossas ações pessoais, porque muitas vezes a gente sofre golpes, né? Então, golpes na política, que a gente fica atado e com tanto retrocesso que a gente teve, não sei até que ponto também a gente tem que lutar para conseguir formas de mudar esse sistema através do poder feminino estar lá, mas assim, além disso, para agora que não tá lá, para agora que a gente sofreu esse golpe, para agora que não vai resolver, a gente tem que também saber e conversar e tentar achar formas de ir resolvendo essas situações. E aí vai também da feitura, né, das imagens, tanto como você falou, da gente ter essas formas de produção, da gente começar a fazer nossas próprias imagens e ter a diversidade, né, na produção da imagem, ter também o incômodo, causar um incômodo. Vou dividir mais uma coisa que aconteceu comigo. Hoje em dia eu sofri por vários episódios de machismo, e hoje em dia quando acontece isso eu falo.
E isso é muito constrangedor, porque geralmente eu fico como a chata, como isso, como aquilo. Mas eu decidi em algum momento que se a pessoa causou esse constrangimento, ok, ela sentir esse constrangimento. Então, se um cara fez uma coisa comigo que eu achei mega violenta e eu sofri isso, eu não posso sofrer. Eu já sofri calada há muito tempo. Muitas mulheres já sofreram calada por muito tempo. Então, eu acho que a gente tem, quando a gente consegue, porque também a gente tem que saber até onde vai e resguardar um pouco o nosso emocional, mas quando a gente consegue, acho que a gente deve também falar. Não no sentido, a gente não tem que ensinar nada a ninguém, né? Porque aí cai num outro estereótipo da mulher, mas no sentido de causar aquele incômodo mesmo e começar a prática, porque eu não sei, eu falando isso, eu falando que um cara que, sei lá, eu namorei e fez uma coisa comigo, eu fui lá e falei pra ele e foi ruim, mas depois aconteceu há pouco tempo, depois de meses, ele veio me pedir feedback do tipo, o que eu fiz errado, o que você fez, então talvez tenha de alguma forma funcionado, mas eu falar isso, talvez alguém que esteja escutando também passe por isso e também pense, se ela falou isso, talvez eu possa fazer o mesmo e talvez seja melhor pra mim. Então acho que a gente tem que trocar essas experiências e não como exemplo, mas para melhorar cada vez mais e para pensar em situações práticas. Eu passei muito recentemente por uma situação de violência na internet por conta da minha militância ser na internet. Às vezes eu fico muito exposta e eu não conhecia esses guias. E eu não sabia o que fazer, porque eram fakes e eu bloqueava, denunciava a pessoa criava outro. E foi uma coisa completamente opressora e completamente doentia. E eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha cara. Poderia ser uma pessoa que eu conheço, poderia ser uma pessoa por causa que fosse uma pessoa que estivesse sendo atacada pela minha militância, mas poderia não ser, não sei. Eu acho que hoje em dia a gente está muito exposto, sempre, né? Então acho que é muito legal a gente falar do que está acontecendo e tentar trocar essas experiências para poder aprender. E é um pouco nessa linha que eu milito um pouco. Foi por isso que eu decidi criar o canal e geralmente todas as minhas ações são um pouco nisso, da gente falar, da gente se ouvir, da gente trocar essas experiências. Não sei, não é uma resposta, mas é um pouco de... não sei... são mais perguntas que eu quero escutar mais. Alguém? Vocês querem comentar alguma coisa sobre naturalizar a imagem? Eu acho que a única forma de fazer isso é criar novas imagens. Assim. Sendo bem sintética, assim, é criar novas imagens. Permitir que novas pessoas criem novas imagens. Porque hoje eu estava vendo um filme, hoje de manhã, uma comédia romântica argentina, tá muito ruim, inclusive, estava passando na televisão, chama Roteiro de Casamento. Eu não estava prestando muita atenção, que eu estava desfazendo a mala. Mas é só uma coisa que eu achei o filme tão violento, que assim, uma atriz e um ator, eles se apaixonam na filmagem de um filme, e aí eles se casam, e aí a atriz percebe que ela se apaixonou pelo personagem que o cara estava fazendo. Que o cara na vida real era um idiota egocêntrico, fascinado por si próprio. E aí o cara fica tão desesperado que ele vai falar com um amigo roteirista dele que escreveu o filme, que ele conheceu a mulher, e pediu pra ele continuar enviando diálogos e cenas do personagem que ele tinha vivido no filme para a mulher não deixar ele, porque ele ouviu a mulher comentando com os amigos que queria se divorciar porque tinha casado com um idiota. E aí a mulher descobre e os amigos falam, mas todo mundo atua um pouco na vida real. E no final das contas a mulher acaba com o cara que mentiu pra ela e todo mundo achou romântico, achou um grande gesto. Só isso mesmo. Então você cria novas imagens. Aí eu fui olhar assim, dirigido isso por um homem. Então assim, criar novas imagens. É a minha resposta. Concordo, gênero é inacreditável. A gente também tem uma disputa do imaginário, né? A gente, a todo instante, a gente precisa fazer uma mudança de comportamento, e aí trazendo um dado que o brasileiro, e nessa micro-realidade que a gente está em relação ao mundo, é um dos 10 povos mais difíceis de fazer mudança de comportamento, tá? Então, assim,
A gente são os povos muçulmanos, as nações muçulmanas, o Brasil ali, puf, botando. Acalentador esse dado. A gente demora um pouquinho para entender algumas coisas. Assim, a velocidade de mudança de comportamento, pra vocês entenderem, uma nação progressista lança uma lei e em 6 meses ela já que muda comportamentalmente. Por exemplo, pegando um exemplo bobo, a guimba de cigarro no chão. Alguns estados, algumas cidades tentaram instituir a lei da guimba de cigarro, né? Permitindo. Aí a Guarda Municipal entra e notifica, o próprio PM, enfim. Quando esse agente regulador está afastado, as pessoas jogam de novo a guimba de cigarro, tá? O brasileiro é assim. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer mudanças estruturais, comportamentais e de pensamento. Então por isso que talvez a gente tenha um caminho maior do que outras nações. Mas aí a gente fica tranquilo, entre aspas, porque também existem outras nações ditas desenvolvidas que também têm o mesmo problema. Os Estados Unidos, eles estão lá na mesma lista que a gente. Eles também têm muitos problemas de mudança de comportamento, mudança de pensamento, e elegeram Trump porque eles também têm a mesma dificuldade que a gente, de mudar algumas coisas. O Sul, que é um grande pulsor, assim, do que é conservador, de uma agenda... O Sul norte-americano, do Sul norte-americano. É um grande termômetro de como essa agenda conservadora vai e volta, enfim, ao longo da agenda social do país. E aí, de vez em quando, vem mais ondas que se alastram para o centro e para o norte em algumas cidades. Aqui, a gente tem essa lógica muito pulverizada. Durante muito tempo se achou que nosso sul fosse conservador né, a lógica purista e eugenística, em certa medida, principalmente em relação à questão racial, e separatistas, enfim. Algumas pessoas, algumas figuras até intelectuais do sul, né, ainda tem as mesmas questões. Mas a gente vê, num crescendo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, grandes termômetros e grandes celeiros para os institutos Liberties e etc., dessa agenda internacional de conservadorismo, mas que se acolheu nas grandes capitais, que eram reconhecidamente polos de progressismo e de pensamento paradigmático. A gente sempre precisa estar com o alerta ligado. E acho que a gente precisa também criar novas narrativas sempre. Eu acho que a gente acaba, e aí cutucando o feminismo liberal de certa medida, acaba confundindo o empoderamento com o atingir uma determinada estética que é macho, que é branca e que, na verdade, ela é opressora acima de qualquer coisa, né? Então, o cinema e as grandes vozes do cinema, as grandes vozes femininas do cinema, também têm um papel importante de atingir esses postos, mas manter uma narrativa que paute a pluralidade e um pouco que esses 2 filmes que a gente vê hoje estão dispostos a pautar. É importante a gente lembrar isso, né? Não basta uma grande cineasta que faça um filme que replique a opressão. É um caminho também importante que a gente deve ficar atento.